Boa noite. Hoje eu falarei então sobre as dimensões, as 7 dimensões da natureza e onde elas se localizam dentro de nós mesmos. Bom, a primeira dimensão seria o comprimento, a segunda, a altura e a terceira, a largura. Comprimento, altura e largura define-se como a dimensão física. E por que os matemáticos consideram que o mundo em que o nosso corpo físico habita é tridimensional? Eles perceberam que ao olharmos um objeto, a gente consegue enxergá-lo nesses três aspectos: comprimento, largura e altura, ou comprimento, largura e profundidade. Para entendermos isso, é só pegarmos um cubo, um objeto cúbico, e olharmos. A gente vai enxergar dois lados. Se nós virarmos esse cubo, a gente vai enxergar só três lados desse cubo. Se nós virarmos esse cubo, continuamos a enxergar apenas três lados. De qualquer forma que nós movimentarmos o cubo, sempre enxergaremos três lados dele. Então, o nosso físico está no mundo tridimensional. Existem dimensões inferiores à nossa. O mundo bidimensional, a segunda dimensão, e o mundo unidimensional, a primeira dimensão. Os sábios dizem que os animais do tipo gato, cachorro, cavalo, vaca, enfim, esses animais que a gente conhece, né, tigre, leão, hiena, enfim, eles apesar do corpo físico deles estar localizado no mundo tridimensional, mas a percepção que eles têm da realidade que os circunda é bidimensional. Eles têm eles não têm a razão, né, que nós seres humanos temos. Eles têm uma percepção do ambiente e sensação do ambiente. Percepção e sensação são as palavras usadas. E o mundo unidimensional é o mundo onde se desenvolvem os animais pequenos, insetos, insetos, minhocas, toda essa gama de animais, formigas, baratas, animais muito, muito, muito pequenos. Dizem que
a percepção que eles têm do mundo é unidimensional. Bom, agora vamos ver as dimensões superiores, aquelas que o mundo do esoterismo, das religiões em geral, né? E até a física quântica levanta essa hipótese que o mundo é multidimensional, que existem dimensões acima da terceira. Então, a quarta dimensão, a quarta coordenada, é dito que é o tempo. E essa dimensão é onde se localiza aquilo que a gente conhece por aura, aquele campo eletromagnético que circunda o corpo físico e compenetra o corpo físico, o corpo vital, também chamado de corpo etérico, o qual eu já falei em outros vídeos, responsável por fornecer o calor a esse corpo físico e ao mesmo tempo recarregar a força enquanto a gente dorme, enquanto a gente descansa. Restabelecer as nossas energias. Ele capta a energia do ambiente, somente a energia solar através dos chakras e transforma, e depois, enquanto a gente dorme, ele trabalha, introduzindo essa energia no corpo físico, né? Acelerando as glândulas, impulsionando as glândulas endócrinas a produzirem hormônios. A quinta dimensão da natureza, chamada de dimensão astral, ou conhecida também como a eternidade, é a dimensão aonde habita o que se chama de também de corpo astral, ou também de corpo dos desejos. Então nós possuímos um corpo astral. É aquele corpo que quando a gente dorme, ele se locomove no mundo dos sonhos. E dentro desse corpo, e antes de eu continuar, perdão, todos os nossos sentimentos, amor, ódio, felicidade, depressão, alegria, enfim, eles provêm desse veículo chamado corpo astral. Também na quinta dimensão nós temos o corpo mental, a mente, que é da onde provém os nossos pensamentos,
Para a ciência acredita que é o cérebro que produz pensamentos, que é o cérebro que produz sentimentos. Mas, para o esoterismo, isso não é verdade. Os pensamentos são produzidos num outro veículo, que é o veículo mental, e os sentimentos no veículo astral. Ambos estão localizados na quinta dimensão da natureza, a eternidade. Se fala a eternidade porque na quinta dimensão não existe passado, presente e futuro. Lá tudo acontece num instante eterno. Claro que para nós que estamos acostumados com o tempo, com a lei do tempo existente no plano etérico, quarta dimensão e físico, isso é difícil para entendermos. Mas o dia que conseguirmos um desdobramento astral consciente, provavelmente entenderemos, vivenciaremos o que significa realmente eternidade. Acima do corpo astral e acima do corpo mental, onde se localiza os nossos pensamentos e sentimentos, vem a sexta dimensão da natureza, também chamado de mundo causal ou mundo eletrônico. Mundo eletrônico porque foi dito nos livros de Samael Aun Weor e nos livros esotéricos de Helena Blavatsky e outros escritores de escolas esotéricas que nesses mundos os elétrons se movimentam livres. A gente sabe que no mundo físico que a ciência consegue estudar com seus experimentos e cálculos através da matemática e da física, né, acadêmica. A menor partícula que se conheceu até então era o átomo. E o átomo era composto de núcleo e elétrons, né? Parecendo um sistema solar em miniatura, onde tinha um núcleo, uma esfera no meio e algumas outras esferas menorzinhas circulando em volta, que chamaram elétron, que chamou-se elétrons. Então, todos os objetos físicos são criados dessa forma, né? Que varia o número de elétrons que gira em torno do núcleo do átomo. Como se fosse o número de sóis girando em como se fosse planetas girando em volta de um sol. Por isso que eu citei o exemplo, por isso que eu comparei com o sistema solar. Porque dizem que o que existe acima é análogo ao que existe abaixo, né? É uma máxima hermética. Então,
O infinitamente grande análogo é parecido com o infinitamente pequeno. Ou vice-versa, infinitamente pequeno é parecido com infinitamente grande. No mundo causal, a sexta dimensão, os elétrons se movimentam de forma livre, sem ter um núcleo para girar. Foi o que escreveu Samael em seus livros. Mas enfim, nesse mundo eletrônico chamado sexta dimensão, é o mundo em que habita o que a gente chama de essência, né? Que a essência é uma partícula da nossa alma, né? Que a gente tem que transformar em consciência através do exercício da meditação. Então a essência é a nossa alma, é uma parte da nossa alma que está fracionada. É dito que temos 3% de consciência livre, melhor dizendo, 3% de essência livre e 97% de essência engarrafada em defeitos, em egos, em eus psicológicos, de ira, de cobiça, de inveja, preguiça, gula, vaidade, orgulho, enfim, toda essa miríade de valores positivos e negativos que habitam a psique humana e fazem com que a gente cometa erros e adquira karma, adquira sofrimento. Então, a sexta dimensão da natureza é onde se movimenta a nossa alma. E eu falei na aula anterior sobre meditação. Então, quando a gente atinge o estado de samadhi na meditação, o êxtase, em que a gente desperta aqueles 3% de consciência que possuímos, toma consciência desses 3%. Quando esses 3% realmente se conhecem de verdade, a gente tem essa experiência. A gente vai conhecer a sexta dimensão. Ela é chamada também de dimensão causal, mundo causal, plano causal, porque é dali que surgem as causas de todos os objetos e coisas criadas no mundo, no mundo físico que conhecemos, no mundo etérico e no mundo astral. Inclusive, dentro da teosofia fundada por Helena Blavatsky, conhecida como Madame Blavatsky, esse mundo causal era chamado de mental superior. Mundo mental superior. Era dito também que era o mundo do mental abstrato. Então, o mundo do mental concreto, que seria o astral, e o mental abstrato, que é o mundo causal. Só para
ilustrar um pouquinho aqui a conferência, mas para os gnósticos, para o estudante gnóstico, preferiu-se usar termos preferiu-se usar o termo mundo causal para ficar mais fácil o entendimento, para que a gente consiga se desligar, entender que no mundo causal o raciocínio, a razão, né, as opiniões que a gente emite de se isso é bom ou mal, se é quente, se é frio, se é alto, é baixo, é feio, é bonito, não existem nesse plano chamado causal. Só para entendermos um pouquinho aí sobre como é que se comporta a natureza dentro desse plano. Acima disso, temos ainda a 7ª dimensão, que também é considerado mundo eletrônico. Na 7ª dimensão habita o que as religiões de massa, as religiões mais simples, chamam de espírito. O que seria o espírito? A gente confunde, na maioria das vezes, a religião católica, a religião evangélica, acredita que alma é espírito, é a mesma coisa. Mas não, para um esoterista gnóstico, espírito é uma coisa e alma é outra. Fazem parte do mesmo ser, a constituição interna nossa, mas são coisas derivadas uma da outra. E claro que no fundo elas se conectam e muitas vezes essas partes do nosso ser interior profundo se auto-obedecem. Uma obedece à outra, né? Quando há uma conexão entre elas. Mas vamos lá. Então o íntimo, o que nós chamamos de íntimo, ou espírito, ou o nosso Pai interior profundo, habita essa 7ª dimensão. Nosso Deus interior. Quando a gente está fazendo uma oração a Deus, um Pai Nosso, por exemplo, nós estamos, na verdade, dirigindo a nossa atenção para essa parte, esse ser que é o nosso próprio ser. As orações, apesar delas terem sido ensinadas por um público leigo em esoterismo, mas o esoterista prático ele consegue entender e captar que o significado da oração não é para se direcionar a um Deus externo, e sim interno. Cada um de nós tem o seu Pai interior, o seu espírito, que habita esse mundo da 7ª dimensão. Então eu tenho meu Pai, meu espírito, você que está me ouvindo tem, seu irmão tem, seu vizinho tem, o seu chefe, todo mundo tem um espírito, e esse espírito é que é Deus.
dentro de nós mesmos. E o trabalho com os 3 fatores de revolução da consciência, que serão explicados em mais detalhes, que propiciam o despertar da consciência humana, vão nos fazer conectar-se, religar-nos com esse Deus interno, com essa alma, com esse espírito que habita a 7ª dimensão. Então, como vocês perceberam, as dimensões da natureza estão dentro de nós mesmos. Claro que elas também estão fora de nós mesmos. O planeta é um ser vivo. Então, se o nosso planeta é um ser vivo, ele também tem o corpo físico do planeta, o corpo etérico do planeta, o corpo astral do planeta, o corpo mental, o corpo causal e o espírito do planeta, né? E assim por diante. O Sol também tem físico, vital, astral, mental, causal e espiritual. Então essas dimensões estão dentro de nós, mas também estão fora de nós. Tudo que existe dentro também existe fora, e vice-versa. Mais uma máxima hermética. Hermes Trismegisto, um mestre que nasceu no Egito Antigo, escreveu muita coisa e deixou muito conhecimento, e muitas frases são atribuídas a ele. Esse é um exemplo. Tudo que há em cima, há embaixo. Tudo que existe dentro também existe fora. Enfim. Então a gente entende agora um pouquinho melhor de como se constitui o ser humano. E claro que com o passar do tempo, conforme vamos estudando sobre esoterismo, vamos lendo livros, a compreensão e mais ainda, vamos a praticar, né? A fazer os exercícios que já foram passados. A meditação, a concentração, a atenção, a atenção ao que estamos fazendo no momento presente. Isso vai fazer com que a gente vá compreendendo esse assunto das dimensões. Mas enfim, acredito que por enquanto é só. Uma próxima ocasião falarei sobre outras coisas importantes aí para compreendermos mais sobre a doutrina que a gnose ensinava e ensina em suas palestras públicas. Boa noite e paz inverencial.